Esta é minha bancada de trabalho atual e a mesa de saída da minha serra de bancada. Ela é boa, mas tem muitos aspectos que não gosto. Ela não é tão grande e robusta quanto as bancadas tradicionais de marcenaria, não tem gavetas ou bandejas e seria bom se tivesse energia integrada. Mas o que mais me incomoda nessa bancada é como o pó sempre cai pelos furos de apoio e literalmente cobre tudo o que eu coloco embaixo dela. Não entendo por que fizeram tantos furos de apoio nessa coisa. Deve ter uns 1000, talvez queiram economizar no frete. Projetei essa bancada que deve ser perfeita para minha pequena oficina. Ela tem mais ou menos o mesmo tamanho da outra, mas as laterais podem ser dobradas para cima. Assim você pode estender a superfície de trabalho para pouco mais de 90 polegadas de comprimento, o que vai ser incrível. Tem algumas bandejas que vão pegar toda a poeira e vão ser um bom lugar para colocar as ferramentas que uso com frequência. E eu estava pensando em integrar uma tomada na perna da frente. Esse vai ser um projeto enorme, mas é exatamente a melhoria que minha pequena oficina precisa. Beleza, vamos ver o quanto eu consigo estragar isso aqui. Meu vizinho me deu tábuas de nogueira preta para eu construir mesas de rio de epóxi para eles. Como o mundo não precisa de outra mesa de rio de epóxi, decidi que seria mais divertido construir minha bancada de trabalho com todas elas. Primeiro precisei cortar as grandes tábuas para um tamanho mais manejável. E para fazer isso, eu simplesmente medi o comprimento que eu precisava, prendi a tábua e cortei ao meio com minha serra tico-tico. Depois, usei esses acessórios práticos para fixar o trilho e cortei uma linha reta em um lado da tábua com a serra de trilho. A lâmina não conseguiu atravessar completamente a tábua, então eu tive que terminar o corte com uma serra manual. Eu removi o restante com uma tupia laminadora e depois pude cortar o resto na serra de bancada. Depois, usando minha desempenadeira, consegui deixar uma das faces de cada peça plana. Então, usando essa face plana como referência, virei cada uma de cabeça para baixo e nivelei a outra face usando a plaina. Uma das bordas foi esquadrejada na desempenadeira. Assim, comecei a posicionar alguns sargentos para colar as futuras pernas. Queria fazer isso antes de levar as tábuas à espessura final, pois sabia que não conseguiria alinhá-las perfeitamente nos sargentos. Dessa forma, depois que estiverem secas, posso desbastá-las até o final e deixá-las no tamanho perfeito. Depois, os sargentos podem ser retirados. Perfeito! E neste ponto, eu poderia retomar o desbaste e nivelar a emenda de cola de cada um dos pés, deixando cada um deles com a espessura final. E então eu tenho um conjunto de pés perfeitamente dimensionados. Agora, era uma questão de cortar cada um deles no comprimento final. Montei as extensões na estação de meia esquadria e usei um batente para fazer cortes repetitivos. Agora posso marcar onde todos os rasgos serão feitos. Usei meus blocos 1, 2, 3 para marcar rapidamente a primeira perna. Depois foi só uma questão de ajustar o batente e fazer os cortes. Um teste rápido para garantir que medi tudo corretamente e então posso seguir em frente e cortar todos os outros. E então, assim como quando estou na piscina, você pode ver que eu tenho um par de pernas estranhas. As últimas peças deles tiveram a quarta face cortada na serra de bancada. E aí está, um monte de tábuas de nogueira preta maciça perfeitamente quadradas. Para garantir que todas tivessem o mesmo comprimento, amarrei juntas com fita de pintor. Levei elas à minha serra de meia esquadria e cortei todas de uma vez. Nesse ponto, eu fiz um encaixe a seco das peças e, como tudo parecia bom, fui em frente e apliquei um pouco de cola.
Agora, essa colagem é bem simples, é só espalhar bastante cola em todas as faces do encaixe. Coloque no travessão, confira se está em esquadro, prenda com o sargento e, em seguida, entre em pânico e confira de novo se está em esquadro. Depois que todos os travessões secaram nas pernas, achei que seria uma boa ideia adicionar alguns parafusos de reforço. Mas, em vez de simplesmente embutir os parafusos ou esconder os furos, achei que seria uma boa oportunidade para fazer algo completamente desnecessário e embutir alguns pinos de bordo de alto contraste. Primeiro fiz o rebaixo, pré-perfurei e coloquei os parafusos. Depois, na furadeira de bancada, usei um cortador de pinos para fazer um monte desses carinhas. Eu só os destaquei dos seus furos, passei um pouco de cola neles e os girei até encaixarem em seus novos lugares. Depois, quando todos estavam bem encaixados, pude serrar as cabeças deles e lixar tudo até ficar liso. Acho que ficou bem legal. Com as duas principais partes do banco prontas, podemos uni-las colando as travessas transversais. Certo? Depois, quando já estivesse seco, eu poderia abaixá-lo e então colar a travessa central. Quando a peça estivesse firme, eu tiraria o grampo e reforçaria como fiz com esticadores e pernas. Mais uma travessa vai bem em cima desta para que possamos dividir a área em duas seções. Isso encerra a principal parte da estrutura. Agora posso começar a fazer as pequenas partes dobráveis. Começo cortando peças de madeira quadradas e depois ajusto todas ao comprimento certo. Todas as peças se conectam com encaixes meia esquadria. Faço os cortes nas extremidades e depois colo os conjuntos. Depois que estiverem secos, os grampos podem ser retirados. Posso fingir ser um marceneiro e usar uma ferramenta manual para nivelar encaixes meia esquadria e remover marcas de queimadura da serra de bancada. Depois, embutiu-se a dobradiça contínua em cada estrutura de suporte. Eu apenas tracei a dobradiça e depois removi a maior parte desse material com uma tupia, finalizando com o formão. Quando consegui encaixar perfeitamente, pude então furar alguns orifícios de fixação e prender a dobradiça. Cada estrutura de suporte recebe um nivelador de piso instalado de cabeça para baixo no canto superior. Para isso, eu apenas furei um buraco. Girei o inserto roscado e depois parafusei o nivelador. Depois, na parte de baixo de cada estrutura, uma rodinha giratória é instalada. Faço algumas marcas com uma porca em T e depois faço os furos. Em seguida, martelo a porca em T e parafuso a rodinha no lugar. O último passo com cada estrutura de suporte é fixá-las nas laterais da estrutura principal da bancada. E então eu posso conferir pela primeira vez. Vai funcionar. Em seguida, vou mostrar uma habilidade de marcenaria muito avançada, onde consigo ligar a serra de bancada com o pé. Depois, eu corto todas as peças de compensado que vou usar para fazer as duas bandejas. Agora, como isso pode ser um pouco demais às vezes, decidi colar uma fita de borda de nogueira que eu mesmo fiz. Quando todas as tiras pequenas secaram nas bordas do compensado, removi os grampos. Usei uma fresa de corte rente na tupia para remover o excesso e depois aparar as peças na serra de meia esquadria. Agora, para fixá-las, não fiz nada de especial, só usei cola e alguns pregos finos.
Mas para a frente e para trás, eu ultrapassei novamente o limite do necessário e decidi fazê-las de nogueira, e cada uma dessas peças tem um formato único. Isso é para que você ainda possa usar um grampo tradicional ao longo das bordas frontal e traseira do banco para prender algo sem bater nas bandejas. Vou mostrar mais sobre isso depois. Então, para cortar esse formato, colei uma guia temporária e depois usei a serra de fita para remover a maior parte do material. Depois, o restante eu fiz na tupia de mesa. Depois, pude simplesmente remover as guias temporárias e fiquei com a peça finalizada. Agora, para fixar essas peças, eu usei bastante cola, mas também reforcei as laterais com alguns parafusos. Depois, coloquei os trilhos em cada um, marquei a linha central, alinhei pelos furos de montagem e fixei no lugar. Sim, precisei pôr um parafuso de cabeça chata só para provocar meus críticos. Para os trilhos das gavetas, eu apenas os elevei um pouco e depois os prendi nas travessas superiores da estrutura do banco. Agora, eu achei que seria legal ter uma tomada de energia integrada ao banco. Eu não preciso de uma régua cheia de tomadas, já que só uso uma ferramenta por vez. Então, pensei que uma única tomada pequena com flange poderia ser embutida na frente de uma das pernas do banco. Usei uma broca Forstner para fazer um furo para a tomada e depois precisei usar uma tupia e a precisão de um neurocirurgião para fazer cuidadosamente o encaixe para a flange. Ah, perfeito. Isso. O último passo para a estrutura do banco foi pré-perfurar todos os locais de fixação do banco. Depois de terminar isso, pude focar em fazer as superfícies do banco. E para isso, peguei várias tábuas de bordo duro cortadas de forma bruta. Uma coisa que gosto de fazer é usar meu medidor de umidade para conferir e garantir que cada peça está completamente seca e pronta para ser trabalhada antes de começar. Isso evita que eu tenha qualquer movimento inesperado quando tudo estiver pronto. Geralmente, é o mesmo motivo pelo qual eu evito comidas apimentadas também. Cada peça foi cortada no comprimento, desengrossada, aplainada, calibrada e cortada nas dimensões finais. E depois de uma sessão maratona, eu tinha todas as peças cortadas e prontas para usar. Como minha desempenadeira só aceita peças de até 13 polegadas de largura, tive que colar cada tampo do banco em 2 seções, e para cada um, fiz questão de usar calços, além de uma quantidade absurda de sargentos. Quando estava completamente seco, pude remover aqueles sargentos. E então comecei a me dar uma série de hérnias enquanto lutava com esse monstro, passando várias vezes pela desempenadeira para chegar à espessura final. A serra de bancada deixou uma borda limpa em ambas as seções. E então anotei alguns locais onde eu poderia usar minha biscoitadeira. Ao juntar essas duas peças, acabei exagerando um pouco na cola e depois coloquei um punhado de biscoitos em cada um dos encaixes. Depois foi para os grampos para secar. Depois todos os grampos foram retirados. E era hora de aparar os lados para deixá-los retos. Com as pontas do banco aparadas, pude cortá-lo na largura final usando a serra de mesa.
Certo, então para unir os tampos menores do banco ao maior, eu peguei algumas dobradiças de rolamento de esferas reforçadas que eram feitas para portas bem grandes e eu quis embuti-las na parte de baixo das superfícies do banco, porque, bom, eu sou chique assim. Usei uma tupia e formões para fazer encaixes nas 4 dobradiças. Após tudo encaixar perfeitamente, pré-furei e parafusei todos os fixadores para unir as 3 superfícies do banco. Agora eu pude marcar todos os lugares onde eu queria ter furos para grampos no meu banco. Quando eu terminei de marcar e estava tudo certo nas superfícies do banco, eu fui em frente e fiz um furo inicial em cada local. Com um guia de furadeira, fiz furos de 3/4 de polegada retos e perpendiculares em cada local. Eu apoiei o tampo do banco e coloquei um pedaço de madeira de sucata embaixo para conseguir um furo bem limpo, sem lascar. E esse é mais um motivo para evitar comidas apimentadas. Chanfreiei todos os furos para evitar lascas e, por fim, estava pronto para retirar o banco antigo da oficina. O novo foi colocado na posição e então pude cuidadosamente manobrar o tampo do banco no lugar, tentando ao máximo não esmagar meus dedos no processo. Parafusei alguns parafusos longos de 10 centímetros para fixar as superfícies à estrutura. Usei um alicate de corte para destruir instantaneamente uma extensão nova. Eu desencapei as pontas dos fios, passei pelo buraco na perna e então conectei na tomada, colocando o fio preto no parafuso de latão e o branco no de prata. Depois que eu parafusei tudo na perna e organizei o cabo para não atrapalhar, pude ligar na tomada e fazer um teste. Legal, certo. Hora de aplicar o acabamento nisso aqui. Estou usando um óleo dinamarquês simples, porque é muito fácil de aplicar. Ele realça os tons bonitos e ricos da nogueira. Vai evitar que respingos de cola grudem. Ele seca com um acabamento acetinado resistente à água. Além disso, é seguro para alimentos, então, se eu quisesse, poderia comer uma comida apimentada direto da bancada. Bom, aí está. Dá uma olhada, cara. Ficou absolutamente lindo. Eu adoro a moldura de nogueira misturada com aqueles pinos de bordo. É um detalhe muito legal. O tampo do banco ficou ótimo e gostei muito de ter menos furos para grampos. A energia integrada vai ser super prática e as bandejas vão manter tudo organizado, além de serem um lugar conveniente para ferramentas pequenas. E quando eu levantar as extensões dos dois lados, o banco realmente se transforma em uma superfície de trabalho enorme. Vai ser muito bom ter todo esse espaço extra. Mesmo que não goste desses grampos, a borda do banco fica exposta e permite usar grampos tradicionais facilmente. Então é isso. Nem sei como dizer o quanto amo isso. Melhorou muito minha oficina. Além de ser super funcional, é extremamente versátil e pode ser usado de várias maneiras diferentes. Já tem um monte de recursos. Pretendo melhorar ainda mais e adicionar um espaço de armazenamento embaixo que faz muita falta. Fique de olho em outro vídeo para ver. Se cuide e até a próxima. Caramba! Quem fez essa coisa? Ah, quebrou minha proteção. Seu idiota! Minha calça está tocando. Ah, olá. Ah, acabei de perceber. Fiz isso do lado errado. Nossa, eu sou muito burro. É aqui que vai a rodinha, não o pé. Ah, não. Ah, quebrou minha broca. Bem, que pena. Eu molhei minhas calças. Ah, oi.
Isso poderia ter sido bem ruim. Quase derrubou a câmera. Você estava filmando? Sim. Ah, isso é um problema. Ah, não. Vamos tentar isso. Vamos lá. Ah, está girando. Nossa, eu te derrotei. Certo, vamos tirá-lo daí. Transformei um parafuso Phillips em um parafuso de fenda, e isso resolveu o problema. Lembre-se disso.